Olá, quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui na nossa primeira aula de contabilidade, uma grande introdução. Meu nome é Kelly, eu sou graduada em Ciências Contábeis e eu estaria aqui com você nessa trajetória, nesse caminho como concurseiro. Aqui no Vitrine do Concurseiro nós teremos várias aulas bem práticas, onde eu vou ajudar você a compreender conceitos, principalmente aqui nesse bloco introdutório de contabilidade, aqui no caso geral, conteúdos bases que realmente vão cair em diversos concursos, desde área fiscal, polícia, todos os editais que tem aí o conteúdo de contabilidade, esse material vai lhe ajudar muito. Essa aula, ela tende a ser um pouco mais técnica, mais teórica, mas aqui no canal a gente também vai ter lives e videoaulas com questões específicas para entender como é que algumas bancas, e principalmente a sua banca, vai cobrar isso na hora H, na hora que você tem que sentar lá e marcar o xizinho no lugar certo. E é isso que a gente vai fazer. Nessa primeira aula aqui de introdução, vou apresentar um grande mapa mental, que inclusive já está aqui preparado comigo. E para quem quiser, eu também desenvolvo mapas mentais específicos com tópicos mais detalhados, basicamente um resumão, que a gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder adquirir. E nesse resumão, você também vai ter acesso a muitos outros conteúdos, questões específicas que vão cair aí em diversos conteúdos e diversos concursos. Bom, bora lá aqui, sem muitas demoras, vamos entender o que a contabilidade nos solicita. Quais são as atenções e os tópicos principais que devemos ter aqui nesse momento? Começando a entender que contabilidade, ela entra aqui como uma ciência social, um campo de estudo aí específico, uma área de conhecimento aí que não é ciências exatas, né? A gente confunde, muita gente associa contabilidade com matemática. Não. Ela vai aqui entrar nesse campo do estudo, que inclusive a gente vai aperfeiçoar um pouquinho, que é estudar. O que ela vai estudar aqui? E praticar também a função de orientação, a função de controle e principalmente registro. Qualquer um deles, não. São eventos e fatos aí que vão modificar, atenção nesse conceito, vai modificar a riqueza aí de entidades. E vai ser qualquer um, a gente vai ver que não é qualquer um que a gente vai anotar, porque senão vira uma bagunça, a gente vai sair anotando e não vai ter espaço nenhum para mais nada, e não é assim. Então, ele entra como uma ferramenta importante de auxílio à gestão aqui nesse primeiro momento, principalmente pensando que a contabilidade ela tem um enorme sistema de informação, ela gera informação. E que tipo de informação são essas? A gente tem informações, abrindo aqui, econômicas, financeiras, física e principalmente de produtividade. Isso auxilia muito a tomada de decisão, né? Que a gente vai ver, inclusive, um ciclo bem interessante para pensar como exemplo, onde a gente tem qualquer fato que a gente tem que sair anotando? Não, é só os fatos relevantes, que são quem? Aquilo que eu acabei de informar. Eles vão modificar aqui a riqueza da entidade, né? A gente vai perceber que a gente vai ter esses fatos relevantes para a gente partir para um registro específico, com um tratamento específico, para depois a gente vir e divulgar essa informação e, por fim, tomar a decisão dessas informações. Perceba, essas informações são justamente com foco aí de tomada de decisão. Esse sistema aqui de informação que a gente está falando, a gente tem que pensar que ele é fornecido de modo sistemático, padronizado. Inclusive, a gente tem uma estrutura conceitual bem básica da contabilidade aí que vai vir com postulados, princípios e principalmente convenções nos auxiliando, que eu vou falar daqui a pouco mais um pouquinho disso, que vai gerar quem? Nossas benditas, maravilhosas demonstrações financeiras contábeis. Aí você fala que é isso que você está falando, Kelly? Demonstrações financeiras?
Sim, são relatórios, né, que a contabilidade produz, que tem muitas. Não se preocupe agora com isso, porque ao longo de todas as nossas aulas eu vou apresentar cada uma para você poder se familiarizar. E é normal a contabilidade te dar aquele primeiro chacoalhão, tipo, nossa, quanto termo! Desapega um pouquinho desses termos nesse primeiro momento, concurseiro, porque a gente precisa entender conceitos. Depois volta, revisa, assista novamente, você vai ver que eu vou falando e conforme vai passando as aulas, você vai entendendo e vai aprimorando e vai principalmente aí uma espécie de memorização desses conceitos. Então eles vão gerar demonstrações aqui financeiras. Para quem? Para os nossos queridos usuários, né? Que aqui nós vamos ter os usuários internos e os usuários externos, né? A gente vai falar aqui um pouco desses usuários, que é basicamente toda a estrutura da contabilidade, ela vai ter uma técnica, né? Uma técnica contábil que a gente vai ver um pouco mais à frente ainda nessa aula, né? Que vai reunir todos os documentos que a gente gera nessas demonstrações que vão ser lançadas aí via registros contábeis, né? Então, nós temos aqui os usuários. Eles vão ter o objetivo do que esses usuários nesse momento aqui agora, para a gente poder aprofundar. Eles querem aqui acompanhar a saúde da nossa empresa. Isso é muito importante via quem? Como é que eu vou ver se uma empresa tá boa ou não? A demonstração contábil. É por ela que eu vou conseguir ver se a empresa tá boa ou se ela tá ruim. Então, eu vou ver a diferença, né? Aí, principalmente de um usuário para o outro, é o nível que ele tem de acesso ou não acesso dessas informações que são geradas, né? Então, os internos, né? Esses usuários internos, eles são geralmente dentro da própria empresa, né? Ou seja, a alta, a média, a gerência, né, da empresa, o conselho administrativo, os acionistas que são controladores aqui, não são os acionistas aqueles que não têm muita informação, não. Esses aqui são os controladores, né? Eles não poderão, inclusive, não há padrões, né, de informações rígidos aqui nesse caso, para esses usuários, né, esses usuários internos. É mais para os usuários externos, né, que a contabilidade se preocupa em informar, né? Eu queria falar um pouco sobre essas informações, né? Que tipo de informações são essas, né? Que eu falei agora há pouco de fatos. Que fatos são esses? Podendo dar um exemplo mais específico, né? Por exemplo, se eu for comprar uma mercadoria, né? Comprei uma mercadoria, isso vai modificar meu patrimônio. Vou receber valores de clientes, isso modificou meu patrimônio. Eu vou vender um terreno, isso vai modificar também meu patrimônio. Eu vou fazer o quê? Pagamento de fornecedores, né? Isso vai modificar aí o meu patrimônio. São as informações que eu preciso tomar cuidado. Essas informações para os usuários internos é fácil, né? Quem está na alta e na média gerência, direção, sabe dessas informações, né? Precisamente porque está lá no dia a dia, né? Muitas vezes uma parte do financeiro também tá por dentro dessas informações, né? Eles querem ter o quê? Um retorno, né? Todos esses usuários internos, eles estão preocupados com o retorno do que eles investiram, né? Pensando assim no dinheiro que vai ter, principalmente se haverá uma continuidade dessa empresa ou não. E a gente vai ver que eles vão poder tomar decisões estratégicas a partir dessas informações que a gente tem reunidas, né? Nessas demonstrações aqui. E falar agora dos externos, né? Esses usuários externos aqui, nós temos os empregados como exemplos que querem o quê? Estabilidade aí, eles estão olhando para a lucratividade da empresa, saber se vai melhorar a remuneração a longo prazo ou não, né? Se vai ter benefícios, né? Como, por exemplo, aposentadoria, se vai ter oportunidade de crescimento também na empresa, né? Eu também tenho um outro tipo de usuário externo que são os investidores. Os investidores, eles vão decidir se vão comprar, se vão manter, né, como fornecedor essa empresa, né, que a gente está avaliando, ou se vai vender, né, investimentos. Se vai ser possível a empresa, principalmente, pagar em dividendos. Você não vai investir numa empresa que, por exemplo, você sabe que não vai ter nenhum retorno, né? Você vai querer ter um bom retorno, uma boa segurança no que você vai investir. Outro usuário externo, a gente pode pensar também aqui nos credores, né? Que são basicamente quem fornece empréstimo para a empresa, né? Essa empresa que eu vou dispor o empréstimo, né? Ela vai ter condições de me pagar?
E principalmente nesse pagamento, se ela deixar de pagar, ela vai pagar os juros, pagar todos esses juros que vai ter em cima, né? Isso vai preocupar ela. Os fornecedores também, né? Ela será paga, né? Todas as obrigações que ela assume, né, nessa compra, ela vai conseguir pagar no vencimento certo ou não? Os clientes também, né? A gente pensa que cliente é um usuário externo, né? O que ele quer saber? Se a empresa vai continuar ou não, né? Porque ele compra, nós somos o fornecedor dele, né? A empresa é o fornecedor dele. Então ele quer saber, vai ter relacionamento, né? Ele vai ser a longo prazo, ele é curto a duração. Porque, poxa, às vezes essa empresa está oferecendo bons benefícios, né? Mas será que esses benefícios são a longo prazo? Se preocupa assim, né? Você mesmo não quer fazer uma compra com uma pessoa assim que você pensa que não vai durar muito tempo, né? E se o fornecedor, ele é um fornecedor principal, quais são os riscos, né, que você está correndo com ele, né? Simplesmente ele apresenta muitas vantagens para você, né, que acontece. Outro tipo de usuário externo que nós vamos ter são os governos, né? Principalmente as agências do governo, né? Que vão ter a destinação de recursos direcionado para eles, né? As atividades também, qual tipo, ele vai se preocupar qual tipo de atividade essa empresa está desenvolvendo, principalmente aí estabelecer políticas fiscais específicas para essa empresa, né? Determinar aí também, a partir das informações que essa empresa está gerando, qual que é a renda nacional, né? Que é um conglomerado de informações de várias empresas, né? E principalmente desenvolver estatísticas, né? A nível amplo para a gente poder observar. Então, nós temos esse público, né, também, que é uma parte à parte, que é um usuário externo também, né, que ele vai querer saber o quê? A economia local, onde essa empresa está. Se ela está, por exemplo, localizada no interior, como é que ela atinge, né, como ela desenvolve a economia local, que muitas empresas, muitas vezes, acabam impulsionando a economia de determinadas localizações, né. Como é que ela vai empregar as pessoas que estão ali na localização, e se ela utiliza fornecedores dali da região, qual que é a evolução a longo prazo dessa empresa e principalmente o desenvolvimento dela. Esses são usuários externos. Muitas questões de prova, principalmente de concurso, você fica preocupado se toda essa informação que eu estou passando para você, como é que ela aplica na prova, né? Um bom exemplo aqui é que as provas, né, os editais, né, as bancas, elas costumam colocar termos, né, que são específicos. Eu até coloco aqui, né, como usuários principais. São basicamente usuários externos, é uma outra forma de você falar. Só que vamos pensar que ele tem o destinatário aí principal das demonstrações contábeis, ou seja, vai usar esses relatórios financeiros para fins gerais, são essas demonstrações aí que a gente falou, que eu falei, não se preocupe, tem diversas formas de você falar dela, que não vai exigir informação diretamente. Atenção, esses usuários aqui externos, esses principais, eles não têm como exigir informação diretamente. Essa informação diretamente está com quem? Com os usuários internos, a própria administração. Então, o que eles querem? Esse relatório financeiro para fins gerais aqui, para que ele possa utilizar. Eles são externos, como eu falei, e vão usar essa informação para tomada de decisão, que não são nada mais, nada menos, que é verdade que são, né? Nada mais, nada menos. Esses usuários externos sedentos aqui por informações. Essas informações são muito importantes para eles. Tranquilo até aqui? Bom, vamos falar agora um pouquinho a parte das bases, né? As bases aqui da contabilidade. Nós temos aqui a estrutura conceitual básica da contabilidade, né? Ela vem aqui como postulados, princípios e convenções. A contabilidade, ela não é de qualquer jeito, porque eu preciso ter uma informação que várias pessoas consigam acessá-la e entendê-la, né? Então, eu vou montar postulados, convenções e principalmente princípios para todos seguirem, né? Principalmente em nível aqui nacional, que é o que ela vai fazer. Então, nós temos aqui no Brasil como base a Lei 6.404 de 1976, que é a famosa Lei das Sociedades Anônimas, né? SA, né? Que a gente tem aí como uma base legal, uma das primeiras, né, que a gente tem no Brasil. Nossa, pensar em 1976? Pois é. Aí, de uns anos para cá, nós temos um processo muito interessante chamado convergência, que é muito importante deixar aqui bem claro que é diferente de padronização.
Porque quando a gente pensa em convergência, ela tem um nível mais global. Ela vai respeitar as diferenças que existem em cada lugar do mundo. Cada país tem determinadas formas de agir diferente. A economia, a política é específica para cada lugar. Então, a gente pensa que é uma convergência aí principalmente voltada para padrão, que é diferente desses padrões, né, que são rígidos, né, que não vão respeitar as particularidades, é assim, pensa que vai ser assim pro resto do mundo. Não, não. A convergência, ela chega aqui pensando nessa visão mais global, nas especificidades que cada lugar tem, buscando uma harmonia nesses critérios, principalmente. Aqui no Brasil, quando a gente parar para ver, nós temos o desenvolvimento da lei aí 11.638, que é de 2007, perceba, é muito recente, né? Nós temos também a outra lei, 11.941, que ela é de 2009, que vai alterar essas duas leis, vão alterar, a princípio, essa 6.404, que é a lei das SAs, porque nós vamos ainda ter chegada do CPC. Para quem não sabe o que é esse termo CPC, digo novamente, não se preocupe, né, com esses termos, né, esses palavrões que vão aparecendo, né, fica calmo. Que CPC é Comitê de Pronunciamento Contábeis, CPC. Nós temos aí como não obrigatório, né? Não é para todo mundo seguir. Então, ele vai fazer o quê? Traduzir aqui as nossas normas internacionais. Uma alegria, né? Para a gente poder entender. Aí, a gente tem aqui também a nossa parte dos ciclos, que a gente vai ver. Cadê aqui a parte do ciclo para eu poder explicar para vocês rapidinho? Aqui nas minhas anotações, nós temos o CPC entrando aí, nós temos também o Manual da Contabilidade Societária vindo como uma forma muito mais fácil também de organizar essa convergência. Nós vamos ter alinhado a práticas internacionais e aí nós vamos ter um pequeno ciclo. Nós temos, muita atenção nessa parte, o CPC. Ele vai emitir todos os pronunciamentos, pensando nessa padronização aí, convergência, padronização não, né? Vou pensar convergência, como eu propus aqui, convergência para todos os países, né, que estão inclusos nesses pronunciamentos, que nesse primeiro momento, emitir o CPC não é obrigatório. Aí nós vamos ter quem? Órgãos reguladores. Quem são órgãos reguladores? Nós, da contabilidade, temos o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Nós vamos ter também o Bacen e existem muitos outros órgãos aí que eles vão ser reguladores. Eles vão emitir já resoluções. Agora, emitida a resolução, ele carimba. Ah, pronto, é obrigatório. Tem que seguir. É para todo mundo? Nem sempre vai ser para todo mundo. Isso tem que ficar bem tranquilo, bem calmo, para a gente poder entender como é que funciona. Ok, até aqui, essas são as bases. A gente vai ver ao longo do curso que elas vão vir e vai voltar, e CPC vai vir, e Manual da Contabilidade Societária vai vir, e vai vir vários outros termos para a gente poder se acostumar. Nesse primeiro momento, acostume-se, né? Como se fosse um nice to meet you, uma apresentação para você que se nunca viu, né, esses termos da contabilidade, ter um pequeno acesso, né, para isso. É muito importante. Bom, vamos ver agora os ramos que a contabilidade tem. A gente vai dividir esses ramos basicamente em dois: a teórica e prática. A teórica é o estudo da ciência. A gente vai se preocupar em ver quem? Os princípios, as teorias, os axiomas, essa parte mais estrutural. Já a prática são os registros realmente de fato, é você lá pegando, fazer débito e crédito lá na prática e vendo toda essa movimentação e desenvolvendo demonstrações contábeis. Essa é a prática. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. As aplicações específicas que a gente tem da contabilidade são muitas, tá? Nós temos
a contabilidade aplicada para o setor público, nós temos a gerencial, nós temos as de custos, a bancária e muitas outras. Aqui, nesse momento, nós estamos vendo a geral, que é a mesma coisa que a gente parar e falar que é a financeira também. Tranquilo até aqui? Espero que esteja tranquilo. Conceitos, esses conceitos, atenção aqui, cai muito, não cai, despenca em prova, né? Então, a gente tem os objetos aqui, o objeto principal da contabilidade é o nosso bonito patrimônio. O que é patrimônio aqui? É o nosso conjunto de bens, direitos e obrigações, né, da empresa, né, da entidade. Olha que lindo. Esse é o objeto, né, de estudo principal da contabilidade. Faz sentido, né? A gente está vendo o quê? Fatos que vão modificar esse patrimônio, seja para aumentar, seja para diminuir, essa informação que o usuário quer chegar lá no final. Então, o nosso objeto de estudo que a gente pega é o patrimônio, seja ele aumentado ou diminuído. O que sobrou depois de todos esses fatos que aconteceram? O que sobrou desse patrimônio, né? Aí a gente vai ter o quê? Conceito de entidade, né? O que é essa entidade aqui no caso? A gente está principalmente, é comum pensar contabilidade para sociedades empresárias, para os órgãos públicos, mas a pessoa física também está aqui no meio, né? E a entidade aqui, quando eu chamo entidade, a gente está falando aquela que vai reportar. O que é reportar? Passar informações para outras empresas, ela está reportando informações. Esse termo é muito comum, a gente vê em banca, em várias provas. Entidade que reporta, olha que lindo, uma entidade que vai reportar. Ela é obrigada, ou ela decide, né? Se vai informar as pessoas, não. E vai fazer o quê? Como é que a gente informa? Via demonstrações contábeis. Olha que lindo. Então, essa entidade tem essa informação, esse papel importante de reportar essas informações, né? Obrigatoriamente, ou se ela simplesmente decide, porque nem tudo é obrigatório, né? Para todas as empresas, ela vai fornecer aí via demonstrações contábeis. Vamos falar aqui campo de aplicação. Campo, pensar fazendas, né? Eu gosto, até vi um professor uma vez me explicando como se fosse fazendas, né? Campo aí. Campo, a gente pensa as fazendas como patrimônio. É qualquer patrimônio? Não, ele é organizado. Veja só, a gente tem 3 tipos de organização aqui desses campos de aplicação, né? Dessas fazendas aqui. Nós temos o econômico, né, que é direcionado realmente para a empresa. Eu quero lucro, estou investindo meu dinheiro aqui, estou investindo meu tempo, estou contratando pessoas, eu quero o quê? Lucro, quero obter muito lucro. Aí eu tenho também a questão econômico-social. Eu tenho já associações aqui no primeiro caso, elas não precisam de remuneração, mas ela vai ter também a questão de capital empregado, tá? Ela não necessita, mas ela tem aqui a questão do capital empregado. E por fim, a social. Essa social, ela não possui aqui um escopo lucrativo, como por exemplo, governo, né? A gente pode pensar o governo como bem aqui colocado, tá? Então, a gente está pensando em campos de aplicações. Geralmente, se eu vou querer ter lucro, se eu não vou querer ter lucro, ou se tem um meio termo, tá? É um campo aí que a contabilidade, ela vai estudar afinco, né? Com profundidade. Aí nós temos aqui a finalidade, né? Falei do objeto, né? A gente pega o patrimônio para verificar e a finalidade aqui é informações sobre esse patrimônio, né? Os bens, direitos ali, obrigações conduzidos, ela vai me dar informação sobre esse patrimônio de uma entidade. Então, eu vou ter informações que são distintas, né? E principalmente vai atender necessidades aí diversas de quem está analisando essas informações. Faz sentido, né? Finalidade do objeto, fornecer informações, principalmente para tomadas de decisões de quem estiver tendo acesso a essa informação, né, dessa entidade aí que está reportando. Então, a gente tem uma informação aqui, que ela é gerada pela contabilidade, e essa informação, ela tem que ter muita credibilidade, né, eu coloco aqui ela como tópico importantíssimo. A informação que é gerada pela contabilidade, ela tem que ter credibilidade, porque eu preciso responder, né? Eu, contadora, eu respondo, né? Eu assino essas demonstrações contábeis e falando, olha, realmente, é verdade, isso aconteceu mesmo, tá tudo certinho. Para quê? Eu vou pegar essa parte, né? E vou principalmente pensar em auditar, né? Quem que vai me dar essa credibilidade? A auditoria, né? Porque ela vai analisar essas demonstrações contábeis e ela vai emitir uma opinião se está realmente adequado com o que está proposto, né, com os
postulados, os princípios, né? Que todo mundo vai entender esses conceitos, né? Via quem? Técnica contábil, né? A gente vai perceber essas aplicações acontecendo. Vamos falar sobre as funções da contabilidade. Nós temos basicamente duas funções. Administrativa, que é o controle daquele patrimônio. A gente pensa, por exemplo, vemos o que tem de mercadoria no estoque, a gente vai ver o que tem de pagar de tributos, a gente vai ver valor de salários aí a pagar, o montante que nós temos no caixa, banco, a gente vai ter esse controle, a parte mais de administração, tá? Essa função. E nós temos também outra parte que é econômica. Ela vai querer saber o que? Apuração, se teve lucro ou prejuízo, essa parte fundamental na nossa vida, né? A gente quer saber se é rédito mesmo, essa palavrinha mesmo, né? Que é o resultado do exercício. É lá no final do nosso exercício, a gente vai comparar quem? As nossas receitas com as nossas despesas, para que a partir daí a gente veja se teve lucro ou prejuízo, né? Que é a função econômica da contabilidade, informar, né? Essa função econômica. Administrar e, por fim, ver essa parte mais econômica. Patrimônio, né, que a gente tem como objeto, é o nosso objeto, né? Nós temos dentro do patrimônio uma parte positiva, que a gente chama de bens e direitos, o famoso ativo, né? Olha que lindo, falou ativo da contabilidade, já deve ter visto esse nome, se não viu? Tudo bem, fica tranquilo, você vai ver muito. É o conjunto de bens e direitos que nós temos. E bens aqui a gente tem o quê? O objeto de direito, tá? Vamos conceituar mais o que é esses bens, né? Ele vai satisfazer necessidades humanas e ele é avaliado em termos monetários. Muito importante, porque isso cai em prova, tá? O que é direito aí? O que é bens, né? Quando vai parar? Bens são objeto de direito, vai satisfazer a necessidade humana e vai ser avaliado em termos monetários. Guardou esses três conceitos? Partiu para a prova. Vai ser feliz, porque é isso que vai cair. E aí nós temos direito. Direito é direito a receber ou recuperar de terceiros, né? É tudo que a gente tem que, por exemplo, teve de venda a prazo, adiantamento de fornecedor, cheque a receber, né? A gente vai ter aqui, ainda aprofundando um pouco mais sobre bens, tudo mais, nós temos bens corpóreos e incorpóreos. A gente vai ter corpóreos tangíveis, né? E incorpóreos intangíveis. Tá? O que a gente consegue contar, geralmente não contar. A gente vai fazer um pouco mais esses apanhados nas próximas aulas, então não se preocupe, eles existem esses dois conceitos, corpóreos e incorpóreos. Nós temos bens do numerário, né? Numerário pensa número, né? Então, caixa, banco, liquidez imediata, tudo que tá fácil, tá no dinheiro fácil para a gente poder pegar, né? Numerários em trânsitos, tudo que tá no dinheiro, né? Podemos utilizar. Bens em venda, estoque, nós temos mercadorias no estoque, né? Nós vamos ter matéria-prima, produtos em elaboração, produtos acabados, tudo isso dentro de vendas, bens de venda. Bens de uso, nós temos também atividade aí da empresa, né? Nós vamos ter tudo que a gente tem imobilizados, imóveis, os móveis, os veículos, máquinas, estão tudo dentro desse grupo aí de uso. E bens de renda, investimentos, aluguel, terrenos, por exemplo, aí usados da empresa, obras de arte. Isso que eu tô falando aqui agora basicamente um nice to meet, eu tenho plena noção disso, mas saiba que isso cai muito em prova. Existem muitas questões que vai ficar fazendo diferenciação, o que é ativo, o que não é ativo. Aí ele vai falar, tudo que é ativo e bens. Quero que você faça somas de tudo que a empresa tem de bens. Aí você tem que saber o que entra em bens. Eu quero saber tudo que a empresa tem de imobilizado. Aí você vai lá no imobilizado. Tá, mobilizado eu vou ter móveis, veículos, vou ver tudo que tem nesse grupo. A gente vai ver exercícios com isso para a gente poder fixar. Então, vamos ver como a banca cobra, mas saiba que isso cai bastante na banca. Então, saiba que eles vão ter esses grupinhos específicos para a gente poder entender, né? E os direitos, né, que a gente entendeu que são os direitos que nós temos realmente a receber, né? Que temos direito a receber. Bom, vamos ver aqui a parte negativa, né? A gente falou da parte positiva, nós temos a parte negativa também, que é basicamente as obrigações. A gente chama na contabilidade passivo,
né? Esse passivo são contas que temos que pagar, ou transferir um dinheiro para alguém, porque a gente comprou, fez uma compra, é uma dívida que a gente tem. A gente também pode pensar que temos impostos a pagar, né? Que o governo, né, pede salários a pagar nos funcionários, né? Trabalhar, mão de obra, né? Normal. Financiamento também a pagar, que nós fizemos, ou até mesmo empréstimos, se aconteceram a pagar, a gente também tem que prestar contas, né, a eles. Então, é toda a parte do passivo. Então, passivo é a parte negativa, né? São as obrigações que temos a pagar. Já a parte positiva, o ativo, são os bens e direitos que a gente tem a pagar. E esses são os patrimônios, conjuntos de bens, direitos e obrigações. Que é quem, né? Se a gente parar para analisar aqui a fundo, né? Fazendo uma reunião de compilados, né? É o nosso objeto, o patrimônio, bens, direitos e obrigações da empresa, que vai fazer o quê? Informar esse patrimônio para os nossos usuários que querem, né? A finalidade da contabilidade é informar esses usuários para que eles possam tomar decisões, né? Se vai querer continuar investindo ou não. Boa pergunta, né? Questões para se pensar. Mas aí, para quase finalizando já essa mega aula, já quero inclusive fazer aquele convite. Se essa aula está modificando a sua vida, já deixa o like, chuva de likes aqui para esse conteúdo gratuito para você aqui no YouTube, que nós, Vitrine do Concurseiro, estamos aqui trabalhando para que você também consiga realizar o seu sonho de passar no concurso público. Como? Estudando, entendendo. E estudar é muito tranquilo. Bom, vamos lá. Técnicas contábeis é o nosso próximo tópico. Vamos entender essas técnicas contábeis, afinal de contas, como é que é a função aí, como é que é o sistema que a contabilidade utiliza, né? Essas são as técnicas contábeis. Nós temos a escrituração. A escrituração é o primeiro momento, né? É aquele momento que você tem dentro de um período contábil acesso a documentos, né, necessários. Então, a contabilidade recebe da empresa, geralmente, mensalmente, alguns arquivos, né? São informações, aqueles fatos relevantes. Lembra que não é qualquer fato, é fato relevante que vai preocupar e a gente vai fazer os lançamentos, né? Esses lançamentos contábeis, geralmente em livros, né? A gente vai ver razonetes, fazer lançamentos contábeis na prática, mas saiba que esse ato, essa informação é chamada de escrituração. Depois, no segundo momento, que a gente já recebeu essas informações, a gente vai começar a elaborar quem? As demonstrações contábeis. A gente já falou tanto de demonstração contábil nessa aula que com certeza você já deve saber que existem as demonstrações contábeis, né? Que elas são fruto dessas informações, né? Então, vamos pensar como se fosse uma cadeiazinha. Recebi, escriturei, agora eu vou elaborar no final, né? Essa demonstração contábil, que é realmente no final do exercício social. Ele vai ser o quê? Um compilado de tudo o que aconteceu nesse ano. E exercício social aqui, interessante eu falar sobre exercício social, vou falar em outras aulas também a respeito de exercício social, mas ele está intimamente ligado aí, geralmente com o final do ano, né, o nosso ano contábil, né, temos períodos certinhos para poder fazer isso, geralmente é um ano, e a gente tem um compilado de tudo que aconteceu. Para quê? Diversos tipos, né, objetivos de analisar, né? Então, a gente elabora as demonstrações contábeis do ano, né, do exercício. Aí, fizemos as demonstrações. Essas demonstrações vão passar por um processo que eu mencionei agora há pouco, chamado de auditoria. Ele vai verificar o que foi escriturado, né? Se está correto, se segue as nossas normas contábeis, bonitinho ou não. Vai ver se a companhia é aberta ou fechada, se for aberta, né, fechada no caso, vai ter a questão do CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, aí como fonte obrigatório, e principalmente feita por um auditor independente, tá? Companhias abertas e fechadas aí, que são geralmente obrigatórias demonstrações, são feitas por um auditor independente. Quando nós temos os empregados executando, né, fornecendo, né, essa auditoria, ou a própria companhia, né, está desenvolvendo essa auditoria, nós chamamos de auditoria interna. Faz sentido, independente, né, quando você chama alguém para vir ver, né, essas demonstrações que geralmente são obrigatórias, ou quando são próprios funcionários, né, que a gente tem uma auditoria interna. E nós temos também a auditoria fiscal, que nós temos auditores fiscais, né, para quem quer almejar postos de auditores, né,
nós temos isso, né? Os auditores que vão estar na União, no Estado, no Distrito Federal ou até mesmo nos municípios, né? Os auditores fiscais. E nós vamos ter aqui realmente a famosa publicação das demonstrações contábeis, é aquele momento que a gente fala de champions, né? Vencemos, porque tá tudo certo, agora a gente vai fazer o quê? Publicar, né? Nós fizemos a auditoria, nós fizemos as análises, agora temos as demonstrações e principalmente os balanços. Pronto, a informação tá aí. Pronto, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver essas informações. Isso tem empresas muito grandes que têm essas demonstrações para quem tem curiosidade de ver, né? Eu, quando comecei a faculdade, eu me lembro que eu não sabia o que era uma demonstração, o que era um balanço patrimonial, o que era algum outro tipo de informação. Eu fui ver empresas grandes. A Renner, por exemplo, tem e ela publica, tá lá para você ver. É um ótimo exemplo. Inclusive, fiz vários trabalhos ao longo da minha faculdade, utilizando a Renner como um exemplo aí de estudo, né? De para onde elas vão, né? Então, a gente tem isso, e para finalizar essa aula, eu vou falar um pouco sobre o conceito de princípio da entidade, que ela é muito importante para nós da contabilidade, né? Isso a gente pensa também em pessoa jurídica, a gente vê que ela é autônoma, né? Ela é autônoma do seu sócio. Um dos principais requisitos para a gente formar uma sociedade é existir um capital social, ou seja, os sócios pegam uma parte de um valor, integra e reaplica. É um recurso financeiro aplicado dos sócios. A gente vai ver que esse recurso financeiro aqui do capital social, ele pode ser dinheiro, monetário mesmo, ou em bens, que também tem valor econômico, monetário. A gente vai ver isso mais a fundo nas próximas aulas. Então, a gente vai ver que esses conjuntos, né, autonomia desse dinheiro não é mais do sócio. Quando ele integra ali capital social, é empresa, é PJ agora, não é mais pessoa física. Quem nunca viu, né? Inclusive, tem casos muito famosos hoje em dia, né? Em diversos lugares, né? Empresas grandes, no futebol, a gente vê diretores usando cartões corporativos, achando que tá tudo certo, né? Quase não tem isso no mundo, quase não tem. Pois é, quase não tem, porque confunde-se, né? É uma verba, é um dinheiro, capital social da empresa, é da empresa. A partir do momento que você aplicou nela, ela não é mais seu para você ficar utilizando, você sócio. É o capital que é da empresa. Então, a gente tem o princípio da entidade. A PJ é autônoma do sócio. Isso é muito importante a gente vai ver em aulas de direito lá, legislativo, formação de empresa, a gente vai entender os diversos tipos de entidades que podem existir, mas saiba que o principal é que ela é autônoma, ela não deve misturar essa verba, esse recurso aplicado para que a pessoa, né, o sócio, fique utilizando a torto e direito, né? Povo, é isso aí, finalizamos essa aula. Na próxima aula que nós chegarmos aqui, eu vou chegar com vocês, vou conversar bastante sobre exercícios, como a banca cobra, e vamos seguir os nossos estudos. Espero que vocês tenham aplicado bastante conceito. Se inscreva no canal, nos vemos, ó, no próximo Chuva de Likes. Até mais!